Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã dessa quinta-feira, nosso bate-papo de hoje, como eu já havia informado anteriormente, Fabiano Eckel, ele que é secretário do Planejamento do município de Teutônia, mas que muitos anos foi nosso colega de imprensa, né? E acima de tudo a gente tem uma grande amizade, nutrimos essa grande amizade por ele, pelo profissional que foi à frente de uma rádio co-irmã nossa aqui em Teutônia e hoje assume a Secretaria do Planejamento. Fabiano, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Prazer muito grande estar aqui, agora do outro lado, né? Exatamente. Sendo o entrevistado. Nós comentávamos fora do ar, há alguns anos atrás era o contrário, quando eu trabalhava no IESEG, né, eu era o entrevistado junto com o diretor Fornec, e agora esses papéis se inverteram, são coisas dessa roda chamada vida, né? Pois bem, Fabiano, esse novo desafio, afinal de contas, trabalhar com o setor público por si só já é um grande desafio, né? E a sua pasta requer aí, como próprio a denominação, a pasta do planejamento, requer uma série de ações que vão ser notadas a um curto, médio e longo prazo. De que forma tu está encarando esse desafio junto à administração pública de Teutônia? O primeiro questionamento, quando foi feito o convite, quando foi oficializado um convite para que eu assumisse isso, foi da competência, se eu realmente teria essa competência para assumir uma pasta como essa, porque planejar, às vezes as pessoas ficam pensando, ele fica o dia inteiro pensando. Claro que tudo passa por pensar, mas na verdade isso já vinha funcionando há muitos anos. O principal trabalho que eu tenho diariamente é acompanhar o setor de engenharia na aprovação dos projetos de construções no município, né? A questão de novos loteamentos, como serão esses terrenos, se o loteamento realmente está dentro daquilo que para o município futuramente será o mais adequado, a questão do nosso plano diretor. Nós estamos estudando muito intensamente o nosso plano diretor na questão de realmente nós preservarmos áreas que sejam residenciais, que sejam industriais, que isso não se misture, porque a gente percebe que hoje, infelizmente, nós temos indústrias no meio urbano que acabam se conflitando com os moradores, né? Então, foi algo não pensado no passado e hoje, claro, tem situações que a gente não consegue consertar, mas a gente pode evitar que no futuro voltem a acontecer, né? Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando com muito afinco. A questão hoje do transporte público também é uma área dentro do planejamento, inclusive ele está sob licitação, porque nós tínhamos um transporte público chamado a título de precário, com uma concessão, mas não licitado. Mas na verdade todas as cidades hoje, a maioria das cidades, o transporte público encontra-se dessa forma e o governo deu um prazo para que os municípios licitem ele e deixam ele realmente da forma correta, né, da sua contratação. Então isso vem sendo feito também. O transporte escolar vai ter que passar por algumas alterações na questão da lei que rege ele. Também estamos fazendo esse estudo junto com o jurídico e planejando. Os táxis, na verdade, que nos últimos dias tem sido... Sim. Porque o táxi em Teutônia, não muito tempo atrás, ele era concedido para algumas pessoas, mas realmente elas não tinham o trabalho diário como taxistas em Teutônia, até porque a cidade não comportava, o município não comportava isso. E hoje não, hoje nós temos um grande número de taxistas que vivem do táxi, que tem isso como sua profissão. E aí criaram também empresas ao redor disso com mais de um veículo, inclusive, né? É claro, começa a surgir a necessidade, porque com um veículo eu não consigo me manter, mas já com 2 veículos eu faço mais giro, então isso começou a surgir. Só que para a gente conseguir agora fazer isso funcionar de uma forma mais organizada, a gente precisou alterar a lei. Essa lei, foram colocadas propostas nela, a gente chamou os taxistas para discutir com eles, porque o meu entendimento, eu não gosto de empurrar nada goela abaixo de ninguém, então se eles são os atingidos, eles também que participem disso e que a gente tente encontrar um consenso nas mudanças. A principal delas, nós vamos querer padronizar os nossos táxis. A gente não optou por uma cor diferenciada por termos que regulamentar essa cor. Então, se nós escolhêssemos um vermelho, como hoje no caso, exemplo de Porto Alegre, esse vermelho ele é regulamentado, ele é igual. Então, se você diz que é vermelho, sim, mas uma revenda é um vermelho mais claro, outra marca é um mais escuro. Então, nós optamos pelo branco. O branco padrão
fácil, na verdade, também de ser conseguido. Foi uma sugestão que um taxista nos trouxe e a gente acatou, conversou com os demais e eles aceitaram. Então, claro que vai ter uma adesivagem padrão também, então nós queremos fazer os táxis de Teutônia serem todos iguais, já externamente, né? Veículos somente agora 4 portas, 2 portas nós excluímos, a maioria das cidades tem feito isso, e é claro que não precisa ser um veículo sedã, alguns tem que, não, pode ser um veículo hatch, porque o porta-mala, na verdade, o passageiro não vai precisar carregar lá um monte de malas, então, mas claro que tem os veículos também de 7 lugares, que vai ser o máximo pro táxi, né? Então a gente vem construindo agora, fizemos já 3 reuniões com os taxistas, a última foi agora na terça-feira à noite, as primeiras nós fizemos durante o dia e eles optaram por fazer à noite para não terem problemas no trabalho, porque na verdade estavam em horário de expediente e nós entendemos assim. Eles estão agora, a lei e suas alterações, o taxímetro também, eu quero só citar então que também nós vamos passar a exigir para que o passageiro possa ter uma segurança na hora de chamar um táxi e de fazer a corrida e saber o preço que vai pagar. E possa ter uma padronização nesse valor, né, Fabiano? Claro, porque assim o passageiro de certa forma não sabia, até às vezes acabava negociando com o taxista e isso também gerava conflito pela diferença. Pô, mas eu chamei você ontem, você me cobrou R$20, hoje o teu colega me cobrou 10. Então acabava dando conflito nesse sentido, né? E aí com o taxímetro, então isso fica padronizado, né? E a princípio nenhum taxista se colocou contrário, a gente realmente explicou quais seriam os motivos. E a única questão no carro, então, que a gente entendeu de que eles podem dar uma personalização colocando os números de telefone, para a gente não colocar na parte de adesivo, eles vão poder usar o vidro traseiro como publicidade. Então, muitos eu vejo que já tem, então a gente permitiu isso e eles colocam celulares. E aí a questão dos pontos de táxi também, a gente está fazendo um estudo hoje, porque tem algumas situações já que comportam mais táxis. Pontos, digamos, como supermercados de grande fluxo, rodoviária, tanto Languiru como Canabarro. Então, nesses pontos, provavelmente a gente vai, estudando inclusive com eles estão formatando uma associação. E eu até colocava que uma associação, alguns às vezes são contrários, acreditam que a finalidade da associação não seja a mais ética, digamos, ou tem gente que tem resistência e tem medo, entendo também. Mas nós pretendemos sempre, quando a gente fizer alguma proposta, inclusive da criação ou não de pontos, conversar com representantes dessa associação. Isso, para daqui a pouquinho, porque a gente não quer prejudicar nenhum taxista, nós queremos realmente que eles possam continuar tocando o seu negócio e vivendo disso. Quantos taxistas, quantos veículos temos hoje, Fabiano? 51. 51 em toda a Teutônia. Autorizados, Então, claro que tem alguns veículos em interior que eles me diziam, mas trabalhando na área urbana é uma situação, no interior é outra, com certeza, uma realidade diferente, que tudo isso a gente vai levar em consideração, né? Com certeza. Bom, Fabiano, um dos assuntos que requer a sua pasta também, que talvez esteja, acredito eu, tenha dado está dando uma grande dor de cabeça nas autoridades de Teutônia, pelo menos é o que a gente presencia aqui, é a questão do trânsito como um todo, né? Nós falávamos dos táxis, mas reiteradamente a gente fala também do trânsito, que cresceu de forma absurda, estacionamento já se torna-se difícil, e essa obviamente é uma demanda que qualquer administração vai ter que administrar, qualquer prefeito que assumir daqui para frente, esses 4 anos do Renato serão assim também. Mas com relação ao trânsito, acidentes de trânsito, nós vamos fechar o mês de agosto, se já não fechou, com aproximadamente 300 acidentes ao longo desse ano. É uma problemática que vem à tona de uma forma de que causa um alvoroço, que causa uma repercussão muito grande. As pessoas olham de fora e dizem, poxa, Teutônia com quase 300 acidentes no ano de 2013. O que está sendo pensado a respeito disso? Eu venho dar a minha opinião aqui, que a gente vê, que acho que o que a gente percebe é que deveriam ser contratadas pessoas, não sei como vocês trabalham com isso, mas a sugestão que nós, enquanto imprensa, damos é de que esse assunto passe por mão de técnicos de fato. Nós somos palpiteiros, eu como jornalista sou palpiteiro, eu dou palpite, mas não entendo absolutamente nada. Então a gente vê uma rua subindo, uma rua descendo, a gente dá um palpite, mas há um estudo técnico pensando no trânsito de Teutônia, levando-se em conta que esse ano já morreram pessoas, esse ano já temos aproximadamente 300 acidentes. Há um assunto, há uma busca técnica para um melhoramento no trânsito de Teutônia, não sei se é da sua pasta, junto com a administração municipal.
Há alguma coisa nesse sentido? O que até o momento a gente fez, nós não temos, digamos, um engenheiro de tráfego que possa pensar realmente de uma forma mais profissional. E, inclusive, eu estou há pouco tempo lá, mas já levantei essa questão, daqui a pouquinho, se existe ou não a necessidade de Teutônia já ter esse profissional, né? Mas acreditamos que sim, porque vem crescendo a passos largos. E o que nós temos feito, que eu tenho acompanhado nesse período agora, são reuniões mensais de um conselho de trânsito que reuniu pessoas das mais diversas faixas, digamos, de atuação profissional. Então são representantes de diversas entidades e que estão, juntamente com o Tenente Frank, hoje da Brigada Militar, o comandante aqui da Brigada Militar de Teutônia, ele é o presidente, inclusive, hoje do Conselho de Trânsito, e nós estamos conjuntamente discutindo essa questão. Inclusive ele essa semana dizia que, pode tomar nota lá que o acidente 300 e não sei quanto é meu. Aí nós, de que jeito? Não, fui atravessar a rua 25 de julho e acabei fechando um ciclista que vinha na contramão. Então, inclusive, eu também, eu digo normalmente quando você vai atravessar uma via de mão única, eu olho apenas para um lado. Digo isso porque, como o trânsito está muito rápido, todos nós fizemos. Às vezes eu olho para um lado, olho para outro, quando eu vou atravessar já está vindo. Então, a questão do capeamento asfáltico possibilitou uma velocidade maior. E isso tem sido também um grande problema. Então, essa velocidade maior, o choque é muito rápido. E com isso, então, claro, surgem todas as semanas pedidos de lombadas, essas travessias elevadas, ou então o quebra-mola, que na verdade a gente, por alguns pontos, optou por fazer essas travessias elevadas que acabam reduzindo a velocidade e ao mesmo tempo proporcionando uma faixa de segurança, com realmente segurança para o pedestre, né? Mas tudo passa por porque até o próprio pedestre, de certa forma, ele precisa saber como ele vai utilizar a via, né? Então mas isso eu desde criança eu sei que eu ouço falar. A gente na escola tinha uma vez por ano pelo menos vinha um profissional da Brigada Militar passar uma instrução para a gente quando criança, de como atravessar a rua, como se comportar no trânsito como pedestre, e hoje no caso como motorista, né? Então a gente realmente vem pensando, nós temos situações, os nossos bairros eles são separados e de certa forma cada um com uma realidade. Languiru e Canabarro tem área comercial bastante intensa, né? E o bairro Teutônia já nem tanto, é mais residencial, claro que também tem comércio, tem indústria, mas a realidade é um pouco diferente. O bairro Canabarro tem poucas transversais, também é uma situação, a linha férrea que corta ainda o bairro Canabarro também nos traz problemas, né? E Canabarro é o município que mais cresce, o mais populoso de Teutônia. Então, inclusive nessa situação, abrir novas ruas para possibilitar o fluxo de veículos de uma forma mais harmônica tem sido uma questão que nós estamos pensando e planejando. Mas também a gente acaba muitas vezes tendo que negociar com proprietários, porque alguém é dono muitas vezes nessa área central. Vai ter, isso que eu me questiono às vezes, se a gente joga essas mudanças para a opinião pública, nós vamos passar 20 anos discutindo. E nós não vamos sair do lugar. Por isso a minha sugestão de se buscar um técnico e assim, em cima de um parecer técnico, a gente fazer... Um olhar profissional. Um olhar profissional. Sem dúvida. Porque se a gente ficar perguntando, Carlos Arn, tem que ir ou tem que voltar? Metade vão dizer uma, metade vão dizer outra. Então assim, trabalhar com o consenso povo é difícil. O consenso é difícil. É que as mudanças, elas geram um desconforto, né? Sim. O cuidado que eu posso falar, digamos, em nome do prefeito Renato nesse sentido, é de que toda mudança que a gente fizer a partir de agora, ela vai ser muito bem pensada. Então, às vezes, a população tem um pouquinho mais de pressa em algumas situações, mas antes de nós fazermos uma mudança, essa questão da mudança de fluxo da Carlos Arn de Dom Pedro II, que inclusive foi uma questão que eu levantei logo que eu cheguei, eu disse, olha, já vou dar um pitaco de saída, mas a gente vai conversando, daqui a pouquinho até eu me convenço de que temos que ter um pouco de cautela nesse sentido, em fazer uma grande mudança, o quanto isso vai, porque a gente se acostuma, nós que moramos aqui, nós nos acostumamos com o trânsito de uma maneira, e se a gente começar a mudar demais, daqui a pouquinho já a gente mesmo se perde todo, né? Eu já entrei contramão em via aqui de mão única, sabe, mesmo muito tempo depois, mas sem pensar assim, poxa, há pouco tempo atrás, quando eu estava fechado aqui a 13 de outubro, né, quando deu um incidente aqui no prédio da loja Riven, eu desci contramão a Major Bandeira, de manhã indo trabalhar sem liga pensar. No automático e vai. Isso, é uma questão de ligar no automático e aí quando tu entrou, tu viu que tá errado. Então, realmente a gente, assim, mudança, ter bastante cautela,
E essa questão do grande número de acidentes, nós temos infelizmente um grande fluxo de veículos, né? Eu acredito que a gente no futuro vai ter que voltar a ter um transporte público eficiente para que a gente possa deixar o carro em casa. Eu sei que às vezes é demagogia falar, eu todos os dias vou trabalhar com o meu carro, né? De que forma eu pegaria um transporte público? Eu até faço essa pergunta às vezes para outras pessoas. Ele teria que passar o mais próximo da minha casa e o mais próximo do meu trabalho. E com horários bastante, sabe, muitos horários principalmente. E com conforto também, porque senão eu vou sempre optar pelo meu carro, né? Então, para nós fazermos as pessoas usarem bicicleta, infelizmente bicicleta eu acho o nosso relevo aqui muito acidentado. E não é muito convidativo, né? Você usar a bicicleta diariamente para ir e voltar para o trabalho, ou que seja escola também, no caso das crianças, né? Então a gente tem uma realidade, mas eu concordo com a sua opinião. Eu também gostaria que nós pudéssemos ter, e vamos ver se isso é possível, ter um profissional que realmente vá ter capacitação para realmente pensar o nosso trânsito e trazer mais segurança para todos. Bom, Fabiano, para terminarmos aí, o que temos daqui para frente? Tu falavas nos táxis, né, que estão aí sofrendo essa remodulação toda, se adequando, que é muito positivo, porque a gente vê de fato uma padronização, e sempre que a gente fala em padronização de serviço, a gente fala justamente da qualidade do serviço, que também vai trazer e vai beneficiar o povo teutonense. Além dos táxis, o que mais sua pasta está trazendo? O que mais, como tu disseste antes, o que a pasta do planejamento está planejando, acima de tudo? Quando eu entrei, o prefeito me deu uma tarefa que era de pensar e colocar em prática o funcionamento das nossas câmeras de segurança. Junto com o Concisa, que agora tiveram reunião... Isso, então eu estou participando da comissão que o Concisa criou, algumas pessoas então que começaram a pensar, se eu não me engano são 38 municípios que aderiram ao projeto. O Concisa então está contratando esse projeto técnico, e em breve Teutônia deverá ser visitada por essa empresa que vai ser a vencedora da licitação para formatarmos esse projeto técnico. A Brigada Militar tem acompanhado esse trabalho também, vão ser chamados as autoridades de órgãos de segurança, como também Polícia Rodoviária. Inclusive a Brigada Militar vai estar trocando de casa justamente para se adequar melhor a isso. Porque hoje o espaço físico que eles têm não teria como colocar uma central de recebimento de imagens, né? Então essa nova casa vai ser já... O Poder Público está fazendo um investimento. Eu fui questionado agora nessa semana sobre um cidadão dizendo que, poxa, mas segurança pública não é compromisso do município. Não tem que o município estar investindo dinheiro nisso. Aonde eu, como cidadão, vou cobrar se eu tiver o meu veículo roubado, a minha casa arrombada? Eu vou cobrar na prefeitura, claro. Eu vou cobrar nos órgãos de segurança locais. Sim. Então, nosso entendimento é de que sim, nós podemos pegar o dinheiro do imposto que eu pago e dar mais segurança para minha família, para minha filha, para mim, para você, para todos nós, né? Então, esse é o propósito. O Renato disse, Fabiano, eu espero que até o final do ano a gente possa colocar pelo menos as principais em funcionamento, porque posteriormente, claro, muitas cidades já, não daqui, mas de outras regiões, eles têm feito parcerias público-privadas, como, digamos, agências bancárias, elas têm pago a sua câmera. Então, ela fica no seu entorno, mas ela tem, ela própria tem comprado ela e é interligado no sistema. Então, digamos, a prefeitura não precisa comprar todas. Daqui a pouquinho até uma associação de bairro que queira colocar. Mas a ideia é nós cercarmos Teutônia, fazer um cercamento eletrônico, que é o projeto, na verdade, regional. Todas as saídas e entradas ficam cercadas eletronicamente, né, com imagens, com gravação dessas imagens, e o centro também, os locais mais vulneráveis, né, que eles também estejam cobertos. Nós entendemos de que cada câmera dessas possibilita que um profissional da Brigada Militar esteja menos naquele ponto, né? Então, claro, vai continuar o mesmo serviço de circulação das viaturas, elas estarão circulando, e profissionais da Brigada Militar também fazendo, mas é algo a mais, no nosso entendimento, que eu vou me sentir mais seguro, né? Então, acredito, claro, a gente vai estar sendo vigiado, mas ao mesmo tempo... Com câmeras ou sem câmeras, continuamos sendo vigiados de qualquer forma. De qualquer forma. O que vem para a nossa segurança vem bem, com certeza. Então esse é o projeto que a gente está correndo atrás. Claro que a gente aceitou fazer essa parceria com o Concisa pela questão de baratear o custo do projeto técnico
Então, como todos esses municípios contrataram o projeto técnico conjuntamente, ficou um valor bem baixo para cada município, foi feito em conjunto. E agora na questão da compra dos equipamentos também. Só que Teutônia tem uma particularidade, então, claro que quem tem essa cobertura é a empresa Sertelnet, que tem a rede de fibra ótica já no município, que vai ser uma necessidade para outros talvez que não tem, aí vai ter uma demora. Mas nós já queremos então agora, pelo menos início de 2014, estar com isso em operação, onde municípios têm uma previsão apenas para 2015. Então nesse sentido o Teutônia pensa em correr um pouco na frente já. Graças a Deus nos últimos dias a gente não tem mais ouvido o roubo, furto de veículos que estava acontecendo constantemente, bastante, né? Mas mesmo assim a gente não quer esperar voltar a acontecer. Nós queremos realmente fazer com que esses meliantes não venham a atuar em Teutônia, né? Muito bem, 8 horas e 25 minutos. Bom, nosso papo é sempre bom, né? A gente podia estender aqui, mas com certeza você tem que voltar aos seus trabalhos. Nosso tempo também é curto aqui no Primeiro Jornal. Curto não, né? A gente aproveita bem o tempo, digamos assim, né? E agradecer, Fabiano, a tua disponibilidade de estar conosco aqui no Primeiro Jornal da Tirol FM. Te desejar sucesso. São 2 meses ou mais tempo? 3 meses. 3 meses já, né? À frente da pasta do planejamento na Prefeitura de Teutônia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sucesso nessa empreitada que ainda está no seu início e a gente nos colocamos à disposição para repercutir aí os seus trabalhos e da sua pasta. Muito obrigado mais uma vez, tenha um bom dia. Obrigado, Vini, pela receptividade aqui, estou sempre à disposição, e um abraço também a todos os profissionais da direção aqui da Rádio Tirol. Tá certo, Fabiano é que é o secretário do Planejamento do município de Teutônia. Tirol, a mais do Vale.